Seu nome é Marcelo Alvarenga, a quem eu passo a palavra para falar sobre a importância da saúde emocional nas relações humanas. Marcelo, está com a palavra. Chico, obrigado pelo convite. Esse tema aí que eu separei para a gente conversar um pouquinho hoje é um tema que faz parte assim da minha rotina de vida pessoal, profissional. Aí tem algumas atividades que eu já exerci, mas já fiz muitas outras, né? Muitos outros cursos nas terapias, já trabalhei com muitas outras coisas também, mas das minhas últimas etapas profissionais foi a entrada na Secretaria de Educação, né, que é todo um processo aí de estudo para o concurso. Eu queria começar esse momento falando exatamente sobre isso, sobre o desenvolvimento humano, né, como a gente se desenvolve integralmente desde a nossa infância até a gente se tornar adultos. Trazendo aí esse viés do concurso da secretaria, tem 3 psicólogos que a gente acaba estudando muito nesse percurso aí, que vocês devem conhecer também, Piaget, Vygotsky, Vallon. E nesse viés do desenvolvimento humano, eles têm formas próximas, mas diferentes de ver como é que esse desenvolvimento humano acontece. Piaget, por exemplo, ele identifica que os fatores biológicos, né, os fatores orgânicos que nascem com a pessoa, é o que vai definir de fato como essa pessoa vai se desenvolver. Já Vygotsky tem uma ideia de que é o meio, né, com que aquela pessoa vive, o meio, a sociedade na qual ela está inserida, que vai facilitar e definir esse processo do desenvolvimento humano. E Vallon já une essas duas coisas, que nós temos ali as nossas características biológicas, mas ora o biológico fala mais alto e ora o meio, né, o meio no qual nós estamos inseridos, também ora ele vai sobressair ao biológico. Isso aí individualmente cada um de nós podemos pensar, né, ou identificar o que nos convém melhor. Né? Eu acho que é o mais orgânico, é mais o social, ou realmente essas duas coisas caminham ali de forma recíproca. Né? Individualmente, cada um pode fazer aí a sua avaliação. Mas, nesse sentido, quando a gente fala de desenvolvimento humano, o que a gente aprende na nossa casa, na nossa escola, é que a gente tem que se desenvolver intelectualmente na escola, né? Os nossos pais passam ali uma grande parte da nossa vida nos incentivando para o estudo, para que a gente se desenvolva intelectualmente. A gente precisa se desenvolver profissionalmente, né? Ingressar numa carreira que seja legal, que a gente goste, que seja promissora. E em uma determinada fase da nossa vida, a gente também busca aquele crescimento, aquele desenvolvimento físico, né? Quero praticar uma atividade física que eu goste, que me traga saúde. E em todas essas esferas que eu trouxe, né, a familiar, que nos incentiva ali para o intelectual, a esfera profissional e até na nossa esfera pessoal, onde a gente se cobra um pouquinho nesse desenvolvimento físico, a gente pouco ouve falar do desenvolvimento emocional, né? E vamos trazer aqui uma perspectiva de que nós somos seres humanos, né? Nós não somos iguais, nós somos semelhantes, mas somos da mesma espécie, né? E como seres humanos, nós nos relacionamos emocionalmente com tudo. Com o nosso carro que a gente troca, com a nossa casa, com o nosso local de trabalho, com a nossa família, com o nosso parceiro, com a nossa parceira. A nossa relação é totalmente emocional, né? E uma prova disso é a gente encontrar um desconforto no trabalho ali com alguém que a gente trabalha, que a gente vai ver como emocionalmente aquele ambiente vai ser difícil, vai ser pesado, né? Então, nós nos relacionamos emocionalmente com tudo. E trazendo essa ideia das emoções, a gente consegue dar nome a algumas emoções, aquelas que a gente conhece, né? Qual que é a emoção que você mais gosta de sentir, Chico? Alegria. Qual é que você gosta mais? Entusiasmo. Mercedes, qual que você gosta mais de sentir? Entusiasmo. Gilmar? Entusiasmo. Você? Alegria. Alegria. Mota? Felicidade. Vivian? Alegria. Vocês viram que não foi citada nenhuma emoção como raiva, medo, tristeza, culpa, inveja, egoísmo. Todas essas emoções fazem parte.
né, de nós que somos seres humanos também. A gente precisa entender os dois lados das emoções, né? Se a gente pensar nas emoções como uma linha reta, a gente tem dois extremos. Tem o amor, que está vibrando aqui nesse extremo, e a gente tem o medo, que está vibrando no outro extremo. E todas essas emoções que a gente citou aqui, alegria, entusiasmo, felicidade, elas estão nesse caminho, de um extremo para o outro. A emoção que vibra mais alto é o amor, né? São mais de 500 Hz aí por minuto. E a emoção que vibra mais baixo é o medo. Então, entre ali um ponto, né, de equilíbrio entre o amor e o medo, a gente tem aí a tristeza, o egoísmo, a inveja, a alegria, a felicidade, o entusiasmo, tem todas essas emoções. E a gente não gosta de sentir as emoções que vibram baixo. Ninguém gosta de sentir medo, né? A gente não gosta de se sentir culpado, a gente não gosta de se sentir triste, mas a gente se sente, né? Todo mundo sente todas essas emoções, porque nós somos seres humanos. E nós somos feitos de emoção, né? Nós somos feitos de sentimentos. A todo momento a gente se relaciona emocionalmente. E por a gente não ter esse incentivo para entender das nossas emoções, para perceber o que me faz sentir alegria, o que me faz eu me sentir entusiasmado. Quantas vezes por dia a gente para pensar e analisar o que nos deixa mais felizes, né? Quais são ali as coisas ou as práticas que a gente adota ao longo do dia que fazem a gente se sentir alegre? Né? Pense aí individualmente, cada um faça a sua reflexão, né? O que me deixa feliz e alegre e o que também me deixa chateado? O que me deixa triste? E quando eu me sinto alegre, eu me sinto triste, é por conta do outro ou sou eu que provoco algum movimento que causa essa alegria ou essa tristeza na minha vida? A gente precisa fazer essas reflexões, né? Só que ao longo da nossa vida nós não somos educados para nos desenvolvermos emocionalmente. A gente é criado para tudo isso aí, né? Você tem que estudar, você tem que tirar uma boa nota, você tem que ser um bom filho, você tem que ser educado. Se você tem, menos emocionalmente a gente ouve muitas coisas, né? E ao longo da vida a gente vai batendo um pouco a cabeça nesse sentido, porque por estarmos nos relacionando a todo momento, às vezes a gente acha que aquela tristeza que a gente está sentindo, aquela decepção, é para um movimento do outro. E às vezes é um movimento completamente nosso. E hoje eu acho muito inteligente que a gente, diante de toda e qualquer emoção, de todo e qualquer resultado que a gente tenha na vida, que a gente possa trazer essa análise para nossa atitude, para nossa escolha, né, para o nosso movimento, para a nossa ação. Porque como a gente vai esperar que o outro se movimente em prol da nossa felicidade? Né? O outro precisa cuidar dele, eu cuido de mim, você cuida de você, e se cada um cuidar de si emocionalmente, nós vamos ter a possibilidade de ter relações humanas muito melhores. Porque eu estou aqui me percebendo, quais são os meus movimentos diários que me levam para onde eu gosto de estar, mas eu não posso ignorar essas outras emoções que também fazem parte de mim e que também são saudáveis, né? Quantas histórias a gente deve ter aqui nessa mesa para contar de momentos difíceis que nos fizeram sentir tristeza, não sei, uma frustração, talvez, mas que desse sentimento a gente tirou uma alavanca, né? A gente deu um salto na nossa vida absurdo. Inúmeros. Né? Em 2018, por exemplo, eu tive um problema de saúde muito forte que me deixou numa cama por 10 dias. E eu só consegui entender esse movimento como positivo na minha vida depois que ele passou, quando eu comecei a trazer a separar momentos do dia para que eu pudesse refletir um pouco sobre o meu dia, sobre as minhas ações, sobre as minhas relações ao longo do dia, porque se a gente parar para analisar direitinho, né, o nosso movimento dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com a comida, né, tá aí um ótimo exemplo para a gente também. A gente também se relaciona emocionalmente com a comida. Né? Quantas vezes a gente chama as pessoas na nossa casa para a gente fazer uma comida muito gostosa que a gente gosta, e é uma maneira de dar amor, né? Alegria para essas pessoas também. Mas quantas vezes eu paro para perceber quais foram as questões que me trouxeram determinadas emoções? Todas essas que a gente citou, as que vibram lá no alto e as que vibram lá no baixo, né? E é muito importante que a gente tenha esses momentos, né? Que a gente faça uma pausa, que a gente encontre também a sabedoria no silêncio. A gente não pode só pensar, eu preciso me desenvolver bem, eu preciso me comunicar bem.
Tá, mas eu consigo pausar? Eu também consigo silenciar e me sentir feliz com o silêncio? A gente precisa disso também, né? Por trás do silêncio tem uma sabedoria absurda. Quando eu silencio, e aí eu já vou entrar um pouquinho na questão do yoga também, é quando a minha mente esvazia de tudo que eu estou a todo momento pensando, porque o que que nós, seres humanos, qual que é a nossa tendência? Está pensando em algo que vai acontecer ou está pensando em algo que já aconteceu, né? Ou eu estou, talvez, me frustrando, me culpando por alguma coisa do passado que eu queria que tivesse sido diferente e eu já não tenho mais o que fazer, porque já aconteceu. Ou eu estou pensando em alguma coisa que eu tenho para fazer amanhã, que eu tenho que levar meu filho não sei aonde, eu tenho que apresentar tal coisa, eu tenho que fazer isso, né? E aí onde eu estou? Se o que eu tenho é o agora. Minha cabeça está lá no futuro, está lá no passado e eu estou aqui. Aonde a gente será que está de verdade? Né? Então, esse exercício de trazer a nossa mente para agora, de silenciar, de pausar, ele é muito importante para que a gente possa viver o agora na plenitude máxima que a gente puder. Tirar o maior proveito do momento que a gente tem. Porque, na verdade, tudo que a gente tem é meio... Né? É estranho a gente falar isso, a gente já ouviu isso muitas vezes, mas é a grande realidade. Né? O que a gente tem mesmo, de fato, é o momento, é o agora. Né? A única coisa que a gente tem. E o yoga, né, que uma das minhas atividades profissionais hoje é como instrutor de yoga, que surgiu na minha vida em 2018, de uma forma também muito inesperada, já foi para ter uma empresa, e eu já tinha empresa há 12 anos, eu tive uma escola de inglês também muitos anos, durante 12 anos, e surgiu a questão do estúdio de yoga. E eu entrei só para administrar, era só o que eu ia fazer. Só que eu já tinha um estúdio, que eu estava lá todos os dias, eu comecei a praticar, me dei essa oportunidade, né? E aí fui uma vez, fui duas vezes, passei uma vez por semana, duas vezes por semana, passei todos os dias. E aí até que um dia minha sócia falou, por que que você não faz a formação de yoga? Acho que você vai gostar e tal. E aí em 2019 eu resolvi fazer. Mas em 2018 eu vivi aquele momento que eu falei para vocês aqui. E foi exatamente nessas práticas diárias que eu comecei a entender o porquê que aquilo aconteceu. Qual que era a riqueza que tinha por trás daquela cama de hospital, daquela privada que não era a minha, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu passei a agradecer pela minha privada, porque eu dividi aquela privada com 4 pessoas numa situação de saúde muito difícil. E aí, quando eu cheguei na minha casa, eu olhava para minha privada e falava: Nossa, obrigado, meu Deus, por essa privada, porque é uma individualidade nossa, um conforto que nós, no nosso automático do dia, você nem olha, você nem liga, né? Se meu carro é legal, se meu carro é velho, se meu carro é novo, se a minha bolsa é legal, eu nem ligo. Eu tenho, né? E a gente também tem essa tendência do quero ter, quero ter, quero ter e pouco para analisar tudo que eu já tenho, né? Porque a nossa sociedade consumista nos leva mesmo para esse movimento inconsciente, né? Um movimento meio que natural. E aí com as práticas de yoga eu comecei a conseguir fazer essa pausa de parar o meu corpo, olhar para minha mente, respirar e deixar as coisas acontecerem. Deixar os pensamentos irem, deixar os pensamentos virem, ou simplesmente não tentar não pensar em nada, porque é difícil não pensar em nada, né? Mas é levar a nossa consciência para para respiração e ficar ali sentindo o ar circulando no seu corpo. Porque, gente, uma coisa que é muito importante, né, falar da nossa respiração, é o que nos mantém vivos. Quantas vezes por dia você faz uma respiração consciente? Quantas vezes por dia você percebe que você está respirando? É tão natural, né? Você está dormindo, você está respirando. Você está acordado, você está respirando. Você está tomando banho, você está respirando. Você está nervoso, você está respirando. Você está feliz, você está respirando. Você está comendo, está bebendo. Tudo você faz respirando. É energia vital, é o que nos mantém vivos. E isso era uma coisa que eu nunca tinha tido essa consciência, né? Do quão rica é a nossa respiração. E está aqui livre, de graça, para a gente poder consumir isso. Mas a gente não dá valor para isso. Porque a gente não foi acostumado a dar valor para isso. A gente não foi educado a dar valor para isso, né? E não que seja uma obrigação, né? Mas a minha ideia aqui é trazer alguma reflexão para que a gente possa, de alguma forma, pensar em adotar também uma prática simples que pode ser uma prática que vai mudar a sua vida completamente, como mudou a minha, por exemplo. Hoje eu sinto, o meu corpo me fala quando eu preciso de fato parar. Faço outras atividades físicas, mas o yoga para mim é um momento de estar comigo, de estar ali
vendo o meu corpo funcionar, de perceber uma musculatura tremendo e depois ver como aquela musculatura com consciência ela pode se acalmar também, né? Já comecei a falar aqui um monte de outra coisa que eu nem ia falar e me perdi aqui um pouquinho. Mas, enfim, vamos trazer o viés de tudo isso, do silenciar, do entender as emoções, do direcionar nossa mente para a saúde das nossas relações humanas. Lá no trabalho, lá com a nossa família, lá com o nosso parceiro e com a gente mesmo. Né? Porque a primeira relação que acontece na nossa vida é a nossa relação com a gente. Como eu olho para mim? Como eu valido todas as coisas que eu faço ao longo do dia? É sempre pouco? Né? Sempre não é suficiente, sempre eu estou devendo alguma coisa. Muitos anos da minha vida, principalmente na vida de empresário, parece que você está sempre em débito, está sempre alguma coisa faltando. 12 anos eu saí do meu trabalho com a sensação de que eu nunca tinha cumprido tudo que eu tinha para fazer. E será que é o melhor caminho esse? Né? Não sei, mas é muito ruim você ter essa sensação de que você está sempre em débito com alguma coisa, simplesmente pelo fato de você não conseguir ou não saber olhar para tudo que você faz, validar tudo que você faz, a partir dessa validação que não tem que vir do outro, essa validação ela tem que vir de você, né? Você olhar para si e falar, poxa, olha quantas coisas eu realizei, olha o quanto eu sou bom, olha o quanto eu sou legal, olha o quanto eu me esforço, olha o quanto eu erro também, e o meu erro, o que eu vou fazer com o meu erro? Vou pegar meu chicote e, você errou de novo? Não, escolha aprender. Aprender é sempre a melhor saída, porque acertando ou errando, você vai estar ganhando, você vai estar aprendendo. Né? Fazer essa escolha é sempre a melhor opção. E todos esses movimentos, para as nossas relações, ele é muito bom, porque o nosso olhar para o outro, ele passa a ser diferente. Eu vou quebrando um pouco daqueles padrões que eu fui colocando na minha vida, a pessoa tem que ser assim, nossa, aquela roupa ali não é legal, né? E a gente vai quebrando um pouco isso que naturalmente foi sendo colocado na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa fala, na nossa conduta, na nossa escolha. É uma coisa natural, né? São coisas da sociedade mesmo. E mais uma vez, somos seres humanos, somos imperfeitos e nós é que construímos essa sociedade, né? A nossa descendência aí foi que construiu essa sociedade, está tudo certo. Mas hoje nós temos a oportunidade, numa quinta-feira, 8h05 da noite, estarmos aqui sentados falando sobre as emoções nas relações humanas. É um presente isso, porque vamos colocar aí uns 20, 30 anos atrás, se falava disso, sim, mas será que as pessoas ouviam com a atenção que vocês estão me ouvindo agora? Será que as pessoas iam fazendo as reflexões e percebendo, poxa, isso realmente é real, né? Eu consigo ali de um momento desafiador tirar algo construtivo para mim. Eu posso sim fazer uma pausa para simplesmente aprender a silenciar com sabedoria, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia dessa questão da sabedoria, de que a nossa mente é o carro, né? A nossa mente é o veículo. E ali na nossa mente a gente encontra tudo, né? Aquilo que a gente gosta em nós mesmos, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente queria que fosse diferente, aquilo que a gente ainda quer conquistar. Mas a sabedoria é o motorista, porque eu tenho que olhar para tudo isso com sabedoria, entendendo que eu sou um ser humano, entendendo que eu vou errar, entendendo que eu vou acertar, entendendo que eu tenho oportunidade a cada instante, eu não preciso esperar segunda-feira para fazer alguma coisa diferente na minha vida, eu posso começar a partir de agora. É uma questão de decisão, né? E eu escolho ter uma relação mais saudável comigo, eu escolho ter uma relação mais saudável na minha casa, com a minha família, eu escolho ter uma relação mais saudável no meu trabalho, eu escolho tentar falar com aquela pessoa de uma maneira diferente, mais cuidadosa e ver o que vai vir de retorno com isso. Por que esperar que aconteça da outra pessoa? Pode partir de nós mesmos. É só a gente tomar essa decisão, fazer esse exercício, primeiramente, de o quanto isso é importante para mim, o quanto é válido para mim, é isso mesmo que eu quero, né? Sou eu que quero. E a partir dessa reflexão, dessa escolha, utilizar mesmo a sabedoria como motorista desse veículo e tentar trilhar o melhor caminho possível, primeiro para mim, porque se aqui dentro eu tiver com tudo organizado, eu vou conseguir olhar para o outro com um olhar mais humano, né, com um olhar mais cauteloso, com mais calma, e entender também os movimentos que a outra pessoa faz,
porque eu estou falando de um ser humano como eu, né? Que também tem uma história, que também um dia eu estou feliz, mas pode ser o dia que o outro está triste. Né? E quando a gente está triste, quando a gente está chateado, a gente não quer um acolhimento, um abraço, uma palavra de apoio. Né? Então a gente precisa, nas nossas relações, de forma geral, entender que estamos lidando com seres emocionais, assim como nós, e que a gente não sabe como está o dia daquela pessoa. O que aquela pessoa passou até aquele momento em que a gente se encontrou. Né? E aí, com um pouquinho de atenção, não ignorando mais o que a gente sente, porque a gente sente as coisas, a gente só ignora às vezes, né? A gente sente como a gente... eu me sinto, né? Eu preciso perceber como eu me sinto quando eu estou perto de uma pessoa, né? Como eu me sinto quando eu converso com aquela pessoa, como eu me sinto quando eu escuto alguma coisa daquela pessoa, e é não ignorar isso. É realmente dar o real valor aos nossos sentimentos, porque as nossas emoções falam com a gente o tempo inteiro, só que na maioria das vezes o nosso lado racional, né, que sempre foi muito potencializado, muito fortalecido e muito trabalhado, acaba sobressaindo um pouquinho. Aqui. Era isso, se vocês quiserem. Então eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de te ouvir. O Rotary Club Brasília, 5 de dezembro, fica feliz com isso. O convidado que nos honra com a palestra de hoje é o gestor de recursos humanos, pedagogo, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, instrutor de yoga, pós-graduado em desenvolvimento do conhecimento e especializado em educação emocional.